Parte da população está fazendo, né? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Muito obrigada mais uma vez pela confiança e oportunidade de estar contribuindo com um tema tão relevante, né, Luana? É verdade, a gente que agradece, viu? Bom, doutora, explica pra gente aí uma receita. Tem receita pra gente encarar esse isolamento de forma mais fácil, mais leve? Ai, gente, gostaria de dizer que sim, mas a única receita pronta que nós temos agora são as que diz respeito à nossa prevenção, né? Que é os cuidados que acabam sendo redobrados de algumas coisas que nós já temos a informação, que é lavar sempre as mãos com frequência, a questão do isolamento, entre outros cuidados com a higiene do ambiente. Mas no que diz respeito ao aspecto emocional, nós vamos sentir esse medo nesse momento, né? É lógico que assim, é algo que todo mundo está sentindo, algumas pessoas numa intensidade maior, outras não, mas faz parte. Por quê? Porque nós estamos diante de algo novo, desconhecido, e que a gente não tem informações há quanto tempo, né? Quais serão as consequências disso. Então, como nós estamos diante de algo tudo novo, é natural que esse medo, esse receio apareça. Então, assim, quando a gente fala de receitas prontas, né, como lidar melhor com esse isolamento, uma dica e algo que é bem importante, eu tenho trabalhado, não só comigo, como também com os meus clientes, é o fato da gente não parar, de nós darmos continuidade à nossa rotina. Porque senão vai chegar um momento em que a gente vai ter dois sofrimentos, né? Tanto para esse processo, como quando as coisas voltarem ao normal. Então, a gente também vai ter um processo de dificuldade para se reintegrar, né? Ou voltar para as nossas atividades. Por quê? Porque durante um período a gente vai interromper tudo. Então, uma dica bem importante é procurar criar condições para que você mantenha a sua rotina. Então se eu fazia atividade física de manhã, eu continuar mantendo isso. Mas é diferente agora, eu não vou poder ir para academia, mas eu posso estar fazendo um treino em casa. Os estudos, né? Não está tendo aula, não está tendo faculdade. Criar horários para manter essa disciplina. Porque quando eu retornar, eu vou entender que muita coisa não mudou e que está tudo ok. Entendi. Bom, e esse período de quarentena aí pode, por exemplo, apresentar riscos para comportamentos de pessoas que já tinham algum problema, principalmente? Então, sim, né? Porque como nós estamos sendo reforçados, né, ou cobrados com relação a algumas condutas, então sim, a gente pode desenvolver alguns transtornos como o obsessivo compulsivo, né, que é essa necessidade de estar o tempo todo higienizando as mãos ou limpando a casa, tendo esse cuidado excessivo. O que mais? É a questão da síndrome do pânico. Então a gente fica em isolamento, quando retornar para essa atividade, eu vou sentir esse pavor, né? Nossa, de novo, como que é agora voltar a viver aqui em sociedade, voltar a me relacionar com as pessoas, né? Por um período em que nós ficamos distante disso, a gente reforça esse comportamento habitual. Quando retorna, nós vamos também nos sentir despreparados para lidar com outros fatores. Além da questão da ansiedade, né, Alana? Porque essa preocupação com o futuro, ela é frequente. Vocês estavam falando sobre, né? Então, como é que vai ser a questão da crise financeira? Como que vai ser a questão de retornar às atividades, né? De voltar a conviver com pessoas? Isso vai gerar uma certa dificuldade para mim. Então, como as nossas preocupações estão muito direcionadas ao futuro, por todas essas incertezas, natural, né, essa ansiedade intensificar. E a questão da depressão também. Por quê? Porque nós somos seres sociáveis, né? Nós somos treinados para conviver em sociedade, né? Nós já surgimos de um primeiro grupo social, que é a família. E depois a gente frequenta a escola e vai tendo contato com outras pessoas. E no momento em que isso é nos tirado drasticamente, nós também lidamos com um certo luto, né? Estamos perdendo algo, estamos perdendo a oportunidade de socializar e de conviver e realizar outras atividades externas. Perfeito. Bom, e muita gente reclamava, né? O mundo reclamava de falta de tempo, enfim, né? Nas redes sociais. E agora, essa é a hora de se planejar sobre a importância aí das relações, porque agora a gente tem tempo, mas tanto tempo que nem sabe o que fazer com ele, né? E agora a gente precisa estar em contato com as pessoas da nossa família, né? Então, assim, a gente tem falado, né, procurar se distanciar um pouco de notícias, buscar fontes seguras, porque senão a gente começa a viver em torno disso, respirar isso. E eu falo, né, momentos difíceis também criam homens fortes. Então, o que nós podemos também estar aproveitando desse momento
para nos desenvolver como pessoas ou até mesmo como profissionais. Uma coisa que faz parte da pergunta anterior e que eu gostaria de falar aqui, Luana, rapidinho, é sobre a questão de outro comportamento, outra situação que pode ser desencadeada é a exaustão, né? Porque agora as pessoas estão desenvolvendo atividades em casa, né? O home office. E isso pode gerar uma carga excessiva, porque em casa, quando eu estou no ambiente de trabalho, acabou, né? Querendo ou não, me policio para tchau, amanhã eu retorno. Quando a gente leva atividade para casa, eu prolongo meu tempo destinado àquilo. Então, eu também posso ter um adoecimento aí por esse excesso de trabalho. Mas com relação a essa atividade, né? Então, o que a gente também pode aproveitar para nos desenvolver enquanto pessoas, né? Algumas coisas que têm chegado para mim e eu fico ouvindo assim, prestando atenção, né? Ah, eu tô entediada, ficar em casa para mim tem sido um sofrimento. E aí a gente também começa a se questionar, né? O que representa para essas pessoas estarem em casa? E agora é o momento em que a gente pode tentar também se reorganizar nesse sentido, né? Reorganizar o nosso tempo, fazer um curso que muitas vezes eu queria e não arranjava um momento adequado para isso ou tempo para isso. Aquele livro que a gente começa a ler e fica parado lá, talvez seja o momento de retornar. De maneira geral, olhar para essa organização, porque é algo que a situação atual tem contribuído, né? Então, por exemplo, na questão financeira, do desperdício, tem muita gente que hoje está utilizando tudo que tem em casa porque está pensando quando vai ter que fazer compras de novo. Então, olha só, a gente também aproveita de um momento de caos para também adquirir alguns bons hábitos. E é legal pensar dessa maneira, porque a gente não fica olhando só para o problema, mas a gente também aproveita aquilo para desencadear e desenvolver um outro tipo de crescimento, fortalecimento, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, para quem quiser tirar alguma dúvida com a Priscila, o telefone é o 993 39 18 18, 993 39 18 18. Você também tem Instagram, Priscila? Então, nós estamos desenvolvendo, né, para a clínica, estamos passando por um processo, mas eu tenho o Instagram, Priscila Talevi, pode me seguir lá. Gostaria de reforçar aqui a questão do acompanhamento para pessoas que já desencadeiam algum tipo de sofrimento, né, por ansiedade, depressão, algum diagnóstico aí. É importante que não deixem, gente, de realizar o tratamento, né, aproveitar esse momento em que os órgãos, né, ou os conselhos de classe estão contribuindo para o atendimento online. Então, eu, por exemplo, mantenho os meus atendimentos e o cuidado é esse, né, de não deixar os clientes desassistidos nesse momento e que as pessoas também possam utilizar desse recurso para continuar, como eu falei, não parar a sua rotina, né, dar continuidade, investir no autocuidado. Verdade. E o que precisar, eu vou estar à disposição também. Obrigada, Priscila. A gente volta a te chamar mais vezes, sem dúvida. Obrigada, viu? Tá bom. Muito obrigada eu, tá bom, Luana? Obrigada. Tudo de bom pra vocês. Igualmente, beijos. igualmente. Deixa eu dar um abraço, aproveitar. Claro, por favor. Aproveitar que tem gente me assistindo, mandar um beijo pra Vilhena, minha cidade. Mãe, pai, beijos, né? Meus pais chegaram de viagem, a gente nem pôde se encontrar, mas beijos ou seja, aproveitar esses recursos que nós temos para, de uma certa maneira, nos conectar com as pessoas, né, Luana? Perfeito, perfeito. Obrigada, Priscila. Obrigada, então, beijo um grande abraço pra Vilhena. vocês. Beijo aí pros pais, então, da Priscila, viu? Bom, vamos ver o pessoal de casa